Vamos continuar, então. Nós estávamos vendo aqui a infinita misericórdia de Deus quando Ele nos coloca para que possamos acertar os nossos débitos, para que possamos acertar as nossas dívidas, né? Através do amor, Ele nos coloca os nossos antigos inimigos, antigos desafetos, como nossos familiares, principalmente como filhos, netos, mas como nossos familiares, para que possamos, através do amor, nos redimirmos, pedirmos perdão ou perdoarmos aqueles que nos machucaram em vidas passadas. Aí nós vamos ver aqui o André descrevendo essa cena. Nós vamos ver o Clarencio influenciando ali para que eles vissem que a Zulmira era a Lina, a Blandina numa oração profunda para atenuar e minimizar os fluidos negativos, a raiva principalmente do Mário Silva ali naquela situação, o Amaro, né, também em oração, mais sintonizado, mais tranquilo. O Amaro está mais consciente da situação, que ele tem que redimir os erros que ele cometeu como Armando, né, que ele tem que acertar as coisas ali. Então nós vamos ver que o Mário Silva, o antigo Esteves, né, o enfermeiro, é o que está mais revoltado, é o que não consegue ser influenciado pelas energias do Clarencio e da Blandina para se acalmar tanto ou para se conciliar com aquela situação. Ele vê ali a Zulmira, a antiga Lina, e ele diz que ele não vai conseguir deixar de odiar, que ele vai odiar o tempo mais ainda, porque ela o traiu 2 vezes, né? E que ele não vai conseguir perdoar, né? E nós vamos ver aqui o André descrevendo essa situação. Quando ele diz, novamente enraivecido, está falando do Mário Silva, e inquieto, como fera solta, erguia os punhos cerrados contra a desditosa mulher que jazia no leito, em lastimável prostração. Seu veículo espiritual rodeava-se agora de um halo cinzento escuro que despedia raios desagradáveis e perturbantes. Então nós vamos ver ali uma cena digna de dó, porque nós vamos ver a Zulmira já sendo obsediada pelo Odila, prostrada numa situação extremamente difícil, né? O Mário Silva com ódio, com raiva, numa energia cinza escura, né? E que ele despendia como dardos, né? Como flechas contra a Zulmira, aquele ódio, aquela raiva dele que ele não conseguia perdoar. Desculpa. Isso é muito triste, né? Dá pena dos dois, tanto da Zulmira quanto do Mário Silva, que está ali numa situação que ele não consegue compreender, não consegue perdoar, ele não consegue entender que são todos ali necessitados de reparo, necessitados de acertos, necessitados de perdões mútuos para redimirem e acertarem toda aquela situação. Aí nós vemos que o Clarencio está tentando, de uma certa forma, acalmar o Mário, fazer com que ele sinta, que ele, de uma certa forma, perdoe ou se acalme diante de tudo aquilo. E o Mário Silva, a hora que sente essas energias boas, tanto da Blandina quanto do Clarencio, em vez dele se acalmar, dele se tranquilizar, como está acontecendo com o Amaro, ele foge. Ele se desespera e foge dali. E o Clarencio pede que o André o siga, né, para que a hora que ele chegue, porque o Clarencio coloca, ele vai voltar para o corpo, ele não pode se lembrar de nada disto aqui, e ele vai precisar ser acalmado. Então nós vamos ver o André descrevendo aqui as colocações do Clarencio. Clarencio recomendou-nos seguir o passo do Mário Silva, né, enquanto prestaria assistência ao ferroviário, que é o Amaro, e a esposa, que é a Zulmira, em colaboração com Blandina. O enfermeiro, de certo, informou o ministro prestimoso, retomaria o corpo denso em aflitivas condições de saúde. Passes anestesiantes deviam favorecê-lo. Não podia lembrar a experiência grave daquela hora.
A aventura provocada pela insistência mental dele mesmo era suscetível de perigosas consequências. Então nós vamos ver que ele colocando que aquela aventura que ele se passou, aquela situação que ele passou, foi provocada por ele mesmo, porque ele não conseguiu perdoar. Ele ficou ali dizendo que ele não iria perdoar, que ele ia continuar com ódio, mandando dardos, mandando uma energia escura. Vamos lembrar que para ele poder mandar esses dardos, para ele poder mandar essa energia escura para Zulmira, ele fabricou dentro dele. Então ele estava com todo aquele veneno e com todas aquelas energias deletérias com ele. E ele iria voltar para o corpo dele que estava lá adormecido, né, durante o sono, com todas essas energias ruins, com todo esse cinza escuro, com todo esse ódio, com toda essa raiva que ele fabricou, ele vai voltar com tudo isso para ele. Vai voltar nessa energia densa, nessa energia ruim. Então, o Clarencio coloca para o André e para o Hilário que eles precisam ajudá-lo, eles precisam aplicar passes magnéticos para tentar acalmá-lo e minimizar as consequências da situação que ele mesmo criou. Lembrando sempre, nós somos herdeiros de nós mesmos. Ele está ali vivenciando uma situação que ele criou na vida passada, e aquela situação de desespero, de taquicardia que ele vai sentir no corpo quando ele voltar, ele criou ali, porque ele não conseguiu perdoar. Ele não conseguiu aceitar a situação e aceitar o roteiro que foi feito no plano espiritual para que ele se acertasse e se redimisse. Vamos ver o André colocando aqui. De imediato, entramos em ação, sossegando-lhe o campo mental quanto possível por meios de sedativos magnéticos. Ainda assim, apesar dos passes pelos quais foi completamente envolvido de energias revigoradoras, o moço acordou agoniado, hesitante e trêmulo, como se estivesse fugindo de medonhas tempestades no mundo íntimo. Vamos lembrar que ele causou essas tempestades. Ele causou todo esse sentimento de horror e de pesadelo com o fato dele não querer aceitar toda aquela situação e perdoar tanto a Amaro quanto a Zulmira. Aí nós vamos ver aqui que como ele se viu nesse turbilhão de pensamentos, de emoções, de sentimentos, ele toma um comprimido, ele toma um calmante para tentar relaxar e instintivamente entra em oração. Então, lembrando os ensinamentos da mãe atual, lembrando ensinamentos que ele já trazia no inconsciente dele, ele foi buscar ajuda, ele foi buscar tranquilidade na oração. E no momento que ele começa a orar, ele começa a entrar em sintonia com o André e o Hilário, que estão ali ministrando passes magnéticos, estão ali irradiando boas energias para ele, e no momento que ele entra em oração, ele também entra em sintonia com essas energias boas e passa a recebê-las, passa a sentir a paz e a energia que o André e o Hilário estão emanando. É assim, por isso que a gente sente uma resposta à nossa prece. Não é uma resposta à nossa prece que estamos fazendo ali. O que nós sentimos normalmente, 90% dos casos das nossas orações, é que no momento que entramos em oração, mudamos a nossa sintonia, mudamos a nossa vibração e somos capazes de sentir as vibrações boas, as irradiações boas daqueles que nos amamos, que estão ali irradiando. Eles já estavam ali, o André e o Hilário já estavam ali irradiando energias boas para ele, já o estavam envolvendo no seu passe magnético. Ele não tinha condições de sentir, capacidade de amealhar essas energias por causa da sua vibração, da sintonia baixa em que ele estava, naquele cinza escuro, naquele ódio, naquela raiva. No momento que ele, pelo seu livre-arbítrio, pela sua vontade, entrou em oração, entrou na sua prece interior, com amor, com
digamos assim, sintonia com o plano superior, ele na mesma hora sintonizou. Os dois espíritos que estavam ali tentando ajudá-lo, que estavam ali emitindo uma energia e um passe magnético para ele. E aí, nesse momento que ele se tranquilizou, ele coloca para si mesmo que precisa buscar um psiquiatra porque ele deve estar enlouquecendo. Aí nós vamos ver que André concorda com ele, porque os pensamentos ruins, a raiva, o ódio realmente enlouquece a mente daquele espírito que é incapaz de perdoar, daquele espírito que é incapaz de voltar os seus sentimentos e os seus pensamentos aos ensinamentos de Jesus. Então nós vamos ver aqui o André colocando no final do capítulo. O Esteves coloca: amanhã consultarei um psiquiatra. O André coloca: sim, concordei comigo mesmo. O ódio gera loucura. Quem se debate contra o bem cai nas garras da perturbação e da morte. Então nós vamos ver aqui o André colocando que aquele que se debate com o bem, que aquele que não consegue perdoar, aquele que não consegue amar ao próximo como a si mesmo, aquele que não consegue olhar para dentro e se colocar no lugar do outro, sabendo e vendo que ele no lugar do outro talvez fizesse coisa ainda pior, que não consegue se colocar nessa situação, que está lutando contra o bem, realmente cai nos laços da loucura, nos laços das trevas, das tempestades interiores que arrastam tantas almas, tantos espíritos, às vezes com capacidades boas, com uma certa iluminação, mas que são atraídos principalmente por essas teias do amor, da posse, né? Essas teias que arrastam para baixo, que fazem a nossa animalidade se sobressair, essa animalidade que está guardada lá no nosso interior, que está guardada no nosso inconsciente. Vamos continuar então no próximo capítulo, entendendo um pouco e aprendendo com o André e o Clarencio no Entre a Terra e o Céu.